nestes tempos pandémicos, em que somos mais uma vez postos à prova. Temos de continuar a ser fortes e a ter confiança no país e nas suas instituições. Temos pela frente tempos inéditos e complexos. Já começou o processo de vacinação e espero que no horizonte de 2021 consigamos, como já anunciou o Governo, a imunização de grupo. Se eleito presidente, serei o primeiro embaixador da República. Trabalharei em estreita cooperação estratégica com o Governo para mobilizar a nação, os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, e parcerias internacionais públicas e privadas para continuarmos a combater o vírus, ganhar a imunidade e garantir os investimentos necessários para levantar o país na pós-pandemia. A reconstrução do país será a minha prioridade. A significativa retração da economia, o aumento do déficit, da dívida, do desemprego, da pobreza e das desigualdades, a falência de empresas, as perdas emocionais e sociais devem levar-nos ao reforço da confiança mútua entre os partidos políticos, ao diálogo, à partilha e à busca conjunta de soluções. Todos somos poucos para a grandeza da obra que nos espera. Cabo Verde precisa de uma liderança forte para mobilizar os partidos, as empresas, os sindicatos, as igrejas, as ONGs, a sociedade civil e os cidadãos, nas ilhas e na diáspora, visando a reconstrução do país na pós-pandemia. Precisamos mobilizar todas as energias de um amplo e fundamentado debate nacional, mas também de uma liderança forte, visionária, estratega, inclusiva e catalisadora de processos transformacionais, capaz de marcar a diferença. Já fui dirigente partidário, deputado nacional, presidente de Câmara, ministro, primeiro-ministro e agora professor universitário. Tenho jogado o jogo democrático em várias posições e tenho feito da política um espaço de aprendizagem. Tenho aprendido muito com os cabo-verdianos. Sinto-me mais conhecedor do meu país que tanto amo. Sinto-me mais maduro e mais preparado para continuar a servir o meu país. No poder, na ânsia de realizar o bem comum e de defender os interesses nacionais, sempre com grande amizade e muito apoio dos cabo-verdianos, fui aprendendo com os ganhos e os erros. Quero pôr a minha experiência na política, na governação e na academia ao serviço da República. Pretendo ser não apenas um bom árbitro, conheço bem as regras do jogo, mas também um dinamizador de novos processos políticos, abrindo espaços de participação a todos. Uma instância moral, um traço de união, um provedor das liberdades, da democracia e do Estado de Direito, um promotor do meu país no mundo e um catalisador de dinâmicas sociais orientadas para um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Precisamos, sim, de uma perspectiva inovadora e disruptiva, de construir pontes e compromissos, de fazer diferente, de fazer melhor, de cuidar mais das pessoas e da sociedade. Precisamos de rupturas. Este é o momento de darmos o salto, de buscarmos a sofisticação, a eficiência, a excelência e a eficácia, de reengenharias, de novos consensos, de novos pactos. Precisamos acelerar o passo e um rumo
a um futuro muito melhor para as gerações futuras. Podemos sim fazê-lo com uma liderança forte, serena e convicta para mobilizar a nação e empurrá-la a dar esse grande passo. Entre nós há ainda muita crispação política e muita partidarização do espaço público. É claro que os partidos são pilares fundamentais do Estado de Direito democrático, mas é preciso reforçar a confiança mútua entre as forças políticas e entre o governo e a oposição democrática. É preciso também despartidarizar o espaço público, promover o mérito e a excelência, e nos termos da Constituição, que todos juramos respeitar e cumprir, não excluir ou prejudicar ninguém por causa das suas escolhas políticas ou ideológicas. A democracia não é apenas disputa e competição, é também compromisso e consenso. É essencial, pois, percorrermos as fases dos processos deliberativos democráticos. Há tempo para discórdias, dissensos e desacordos, mas também há tempo para acordos, compromissos e consensos. Só assim estaremos em condições de acelerar o ritmo das mudanças e reconstruir mais rapidamente o país após a devastação sanitária, económica e social que resulta desta pandemia. Temos jovens, força motriz desta nação global, mulheres e homens, nas ilhas e na diáspora, capazes e disponíveis para esta nova gesta libertadora. Já vimos que os desafios são gigantescos na economia, na saúde, na educação, no ensino superior e na ciência, na infraestruturação, na qualificação da democracia, na regeneração da política, na defesa das liberdades, no combate às assimetrias regionais, ao desemprego, à pobreza e às desigualdades sociais, na construção de um país moderno, próspero, justo e inclusivo. Os tempos são novos, mas também exigentes. O país precisa de um líder. A República precisa de um presidente disponível para ser o fermento desse novo momento. De um presidente que une, que aconselha, que adverte, que sugere, que cuida. Um presidente que assume toda a nossa história. O país precisa de um presidente que motiva, que promove consensos nacionais e garante a sua plena concretização. De um presidente que garante a continuidade e a perenidade das instituições democráticas. Temos grandes sonhos para este nosso país. Podemos juntos fazer-nos grandes como os nossos sonhos. Podemos juntos escrever com as nossas próprias mãos o nosso destino comum. Estou aqui para vos dizer que sou candidato a presidente da República de Cabo Verde, porque tenho a indómita vontade de construir com todos um Cabo Verde melhor, muito melhor. Obrigado pela vossa atenção e estou disponível então para responder às eventuais questões que tiver. Espera ter o apoio do PCB, como é que antevê o governo quando o Dr. Carlos Neto? Veja, o importante neste momento são as eleições legislativas. Os partidos políticos são todos engajados nas eleições legislativas. É preciso dar tempo aos partidos para fazerem naturalmente a campanha que têm que fazer e depois das legislativas falaremos com todos os partidos políticos, necessariamente e indubitavelmente com o PAICV e com os outros partidos políticos. Espero contar com o apoio do PAICV e de outros partidos e forças políticas presentes agora nas disputas eleitorais. As eleições presidenciais são tudo menos um duelo. Espero que as eleições sejam efetivamente jornadas
cívicas, democráticas, de debates para servirmos o país. Saúdo todos aqueles que pretenderem candidatar-se e espero haver um debate elevado de ideias sobre o futuro de Cabo Verde. Doutor, bom dia. Perguntava-lhe, desde 2010, que tem falado na necessidade de despartidarizar a sociedade cabo-verdiana. Isso é um discurso recorrente que nunca mudou. Porquê, na sua opinião, o que é que está a faltar? Para termos políticas públicas, temos de ter consensos. Consensos dentro do partido maioritário, mas também consensos entre as diferentes forças políticas. Finalmente, em 2015, tivemos o consenso dentro do PAICV, então partido maioritário, e tivemos o consenso também do maior partido da oposição e da UCID em como devíamos tomar medidas para despartidarizar a administração pública. Foi isso que nós fizemos, aprovamos a lei, criamos uma agência independente para a promoção de concursos e avaliação dos funcionários públicos, de todos os agentes públicos, e a lei foi discutida no último trimestre de 2015, foi aprovada, publicada após promulgação do Presidente da República em março de 2016. E, infelizmente, a nova maioria, logo que assumiu, revogou esta lei. Espero que venhamos a ter, o mais raramente quando possível, uma nova janela de oportunidade, novos consensos. É fundamental haver consensos para que possamos construir uma administração pública baseada na meritocracia, na excelência, que seja objetivo e possa prestar serviços de qualidade a todas e a todos os cabo-verdianos, sem qualquer exclusão, aliás, conforme exige a Constituição da República. É importante promover o diálogo, a discussão pública, o debate sobre essas questões. E a questão da despartidarização da administração pública é uma exigência da sociedade civil cabo-verdiana e cabe ao Presidente fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que esta demanda, esta ânsia, essa exigência dos cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora possam ser efetivamente realizados plenamente. O meu compromisso é, desde o meu primeiro dia de mandato, fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tomarmos essa decisão que é fundamental para termos uma administração pública muito mais forte, muito mais eficiente, mais sofisticada, mais eficaz e voltada para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Eu pergunto, como é que um bom ou mau resultado das eleições legislativas para o PAICV poderá ir a sua eleição como Presidente da República? Devo dizer-vos que a candidatura presidencial é uma candidatura cidadã, suprapartidária, e que devemos fazer um esforço para que as eleições de outubro não sejam uma segunda edição das eleições de abril. E, portanto, independentemente dos resultados das eleições legislativas, o Presidente da República eleito em outubro trabalhará com o governo legitimamente eleito em abril e trabalhará com todos os partidos políticos. O Presidente da República não é militante partidário, independentemente dos partidos que apoiarem. Portanto, não vejo qualquer conexão entre o resultado das eleições e o resultado das presidenciais. São eleições diferentes. O poder constituinte tomou a decisão de separar por 6 meses essas eleições, precisamente evitar qualquer contaminação. Portanto, não sejamos nós a fazer o esforço que essa contaminação se efetive. Aguardemos os resultados das legislativas e, em função dos resultados, qualquer presidente trabalhará com aqueles que forem eleitos para governar e que forem eleitos para exercer o poder da oposição. Disse que Cabo Verde tem desafio para 2030, para terminar a pobreza.
porque é um país forte e também precisa criar mais emprego. Acha que esse desafio ainda é real para Cabo Verde, tendo em conta toda esta pandemia? E qual é que será o esforço que vai pôr na balança para conseguir esse objetivo? Há uma questão que nós temos de ter consciência. A situação é grave, muito grave. O que resulta desta pandemia, a grande devastação social, a grande devastação económica, a grande devastação sanitária, as perdas emocionais e sociais são enormes. Vejam a retração da economia, vejam o déficit público, vejam o exponencial crescimento da dívida pública. O Sr. Ministro das Finanças disse há dias que a dívida pública está a crescer e está a ser canalizada para o funcionamento do Estado. Portanto, a situação é difícil, para além do aumento do desemprego, da pobreza, das desigualdades sociais, a falência de empresas. Ou seja, o momento é grave, é difícil e é complexo. Todos nós temos de ter consciência deste facto. E, ultrapassadas as eleições legislativas, todos nós, de boca concêntrica, como diria o poeta, temos de trabalhar para reconstruir o país pós-pandemia. E isso exige muita disponibilidade para o diálogo, exige uma enorme confiança entre os partidos políticos, exige medidas de rupturas, exige que consigamos fazer muito mais e melhor, com muito menos recursos. E por isso é fundamental mobilizarmos a nação, mobilizarmos a República, as ilhas e a diáspora para esta gigantesca tarefa. A diáspora tem contribuído enormemente. Agora, com esta pandemia, verificamos isto mesmo. Mas a diáspora também foi enormemente fustigada por esta pandemia, por esta crise. Mesmo assim, nunca faltou a solidariedade, nunca faltou a amizade e nunca faltou a generosidade para com aqueles que vivem aqui nas ilhas. Espero, pois, que consigamos mobilizar-nos para haver vacinação, estoque suficiente para imunizarmos o país até finais de 2021 e criar as condições para mobilizar as empresas, mobilizar os cidadãos, mobilizar a sociedade civil, em cooperação estratégica com o governo, trabalharmos juntos para que o país possa efetivamente ter um plano, uma agenda partilhada de reconstrução pós-pandemia. Se repararmos, o país está a resistir, está a ser resiliente. Porquê? Porque em todos esses anos construímos instituições sólidas, instituições políticas e económicas inclusivas. Tivemos bases que nos permitiram fazer face, tínhamos reservas morais, institucionais, financeiras e humanas para fazer face a toda esta situação. Portanto, se hoje Cabo Verde está a ser um país resiliente, tem a ver com todo o seu percurso, com toda a sua história, com a entrega das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos e também com as instituições, com as políticas que foram criadas e desenvolvidas até este momento. As políticas públicas não resultam do nada, elas são aquisições sucessivas. Tudo o que fizemos desde 2006 é tributário de tudo o que fizemos até 2016.